Jesus! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje nós iremos aprender um pouco mais sobre a vida de Charles Studi. Se você não tem acompanhado as nossas historinhas, volta aí no nosso canal, assiste e fica por dentro de tudo, tá bom? Agora nós iremos falar com Deus. Papai do céu, nós te agradecemos pela nossa vida, te agradecemos pela nossa família, te agradecemos pela nossa saúde. Te pedimos que nós possamos aprender ainda mais de Ti e que nós possamos ter em Charles Studi um exemplo de vida missionária. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém! Agora nós iremos louvar ao Senhor. Então se prepara aí, tá? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. na vida de Charles na nossa última EBD?
Aprendemos com a tia Carol um pouco mais sobre a vida de Charles e da sua trajetória missionária lá na China. E foi naquele tempo que ele passou por um período de grandes aprendizados e também recebeu grandes bênçãos da parte do Senhor, como a sua esposa Priscila e os seus filhos. Depois deles servirem por cerca de 10 anos lá no território chinês, chegou o tempo que Deus chamou de volta Charles e a sua família para sua terra natal, que era a Inglaterra. Aquele dia de despedida foi extremamente triste, tanto para aquela família quanto para as pessoas que foram alcançadas por aquela obra missionária. Afinal, Charles e a sua família aprenderam a amar tanto e a orar e a interceder por aquelas pessoas. A jornada de volta para casa não foi fácil. Ainda no porto de Xangai, no caminho para lá, em um navio, eles enfrentaram situações extremamente desconfortáveis. Eles chegaram a dormir em cima de caixotes. Vocês acreditam? E ainda, naquela época, estava acontecendo uma guerra entre a China e o Japão. E aí eles foram considerados inimigos, eram denominados demônios estrangeiros. E assim muitas pessoas perseguiam, atacavam, mas em tudo, Deus estava guardando aquela família e estava os protegendo de todo o mal. O caminho de volta para a Inglaterra foi também feita em um navio. Naquela tripulação havia uma banda que tocavam para os passageiros. E aí, as filhas de Charles gostavam bastante daquelas músicas. E no terceiro dia, elas foram até os seus pais e perguntaram: "Nós não entendemos esses missionários. Por que eles tocam apenas músicas e nunca cantam hinos e nem oram?" Afinal, naquele período elas só conheciam na verdade pessoas que eram missionários e que a partir da sua vida proclamavam as boas novas, cantavam hinos de adoração e oravam a Deus. Quando eles chegaram à sua terra natal, lá na Inglaterra, eles se hospedaram na casa da mãe de Charles. E aí foi um tempo diferente para toda aquela família, principalmente para suas filhas, que tiveram tempo, que ficaram conhecendo, que estavam ali junto com a sua avó. E aí, tanto em questão de rotina, dos seus estudos, da sua alimentação, tudo era diferente do que eles estavam vivenciando lá na China. Enquanto Priscila e Charles estavam extremamente debilitados por tudo que eles tinham passado lá na China, por toda a longa viagem que eles fizeram e por doenças que poderiam ter adquirido lá na China. E foi aí que, enquanto eles estavam lá, o irmão mais velho de Charles, ele foi para os Estados Unidos e estava frequentando reuniões, estava frequentando igrejas. E assim, em uma dessas reuniões, ele, compartilhando as boas novas, incentivou 2 estudantes a darem início a um movimento. Esse movimento ele se chamava Movimento Voluntário de Estudantes. E aí vários cristãos eram convocados e dentre eles Charles. E aí ele foi convidado, ele aceitou participar desse movimento e passou vários meses lá nos Estados Unidos evangelizando e alcançando vidas para Cristo. Tempo depois, Charles foi chamado para outro ministério. Dessa vez, ele iria pastorear uma igreja lá no sul da Índia. E foi lá que ele viveu um tempo bem especial, junto com a sua família. Eles estavam unidos, eles brincavam juntos, eles visitavam outros lugares e recebiam visitas na sua casa, mas o principal desejo deles era buscar e alcançar novas vidas para Cristo. Lá na Índia, havia um homem que ele se dizia cristão, mas que passou 23 anos sem ler a Bíblia. Você acredita uma pessoa se dizer cristã e passar 23 anos sem ler a Bíblia? Pois é, era o que acontecia com aquele homem. O filhinho dele, porém, tentava o convencer a voltar para a igreja. E então ele dizia: "Papai, você precisa ir para ouvir o Sr. Study. Ele fala sobre pão com manteiga no púlpito." O menino, essa história do pão com manteiga, na verdade o menino queria se referir a uma história que Charles ele costumava contar e mostrar como que Deus supria as nossas necessidades. E então, um dia, o pai desse menininho resolveu visitar a igreja.
E aí ele gostou tanto que procurou voltar mais vezes para escutar aquelas pregações. E aí, um dia, ele resolveu escrever uma carta para Charles, que dizia o seguinte: a cada domingo na igreja, a mensagem tem me impressionado mais e mais. Na semana passada, senti que deveria fazer a minha decisão e havia uma grande batalha entre Deus e entre o diabo. Mas graças a Deus, o Senhor venceu. E foi aí que mudanças aconteceram na vida daquele homem. Ele se tornou uma nova criatura. E aí as pessoas ao seu redor perceberam essa mudança, inclusive um dos seus funcionários, que inclusive comentou: o que aconteceu com o chefe? Ele vivia reclamando e agora ele só está fazendo coisas da igreja. E foi aí que as pessoas perceberam essas mudanças e começaram a ter esse desejo e foram incentivadas a ir àquela igreja, a buscar ao Senhor e a ter na vida dele um exemplo. E foi aí que esse sentimento foi compartilhado entre esse funcionário e entre os seus amigos. Depois de 6 anos, a família de Charles então saiu da Índia e voltou para a Inglaterra. E foi aí que Deus estava preparando o Charles para o seu maior e mais importante trabalho missionário. Em uma de suas viagens, ele então percebeu um cartaz, que de início parecia até engraçado, afinal estava escrito o seguinte: canibais querem missionários. Mas na verdade aquele cartaz ele não estava dizendo de fato que os canibais queriam missionários, mas sim que os canibais estavam precisando de missionários que fossem até eles para pregar o evangelho. E foi aí que Charles ele foi despertado. E ao saber mais sobre as necessidades daquele povo, sobre as necessidades de vários países da África Central, então ele pensou: por que que os cristãos eles não vão até eles? E ele começou a se perguntar: sim, mas por que eu não vou até eles? Então, a resposta veio ao seu coração, que dizia o seguinte: eu sou o Deus da cura. Você confia em mim? Eu vou com você e eu o guardarei. Isso foi uma resposta de Deus para o coração de Charles. E aí, para finalizar essas palavras, eu queria ler com vocês aqui Gênesis 28, no versículo 15. Pega sua Bíblia aí para acompanhar junto comigo, tá bom? Que dizia o seguinte: eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for. E farei com que você volte para esta terra. E eu não o abandonarei até que se cumpra tudo o que eu lhe prometi. Charles, então, ele entendeu que era da vontade de Deus que ele fosse para aquele campo missionário na África. E foi aí que ele resolveu juntar uma comissão. E essa comissão deveria auxiliar e dar um suporte para ele. E também disse que ele deveria ser atestado por um médico para saber se ele tinha condições de ir para a África. Afinal, ele já teria passado por vários campos missionários, teria problemas que ele tinha adquirido e também novas condições que ele ia enfrentar naquele novo país. E aí, com o veredito médico, o médico disse que ele não tinha condições de ir. E foi aí que a comissão também resolveu negar aquela ida de Charles para o campo missionário. Mas a resposta dele foi a seguinte: senhores, Deus me chamou para ir e eu vou. Abrirei caminho, mesmo que seja para que o meu túmulo sirva de incentivos para que cristãos mais jovens me sigam. E aí, Deus tornou possível várias coisas que eram impossíveis ao olho humano. Mas isso você só saberá no nosso próximo capítulo da EBD, tá bom? Então fica ligadinho aí e espera. O que será que irá acontecer? Será que Charles ele vai para a África? Será que ele vai para o campo missionário? Isso só no nosso próximo domingo, tá bom? Vamos orar, encerrando essa parte desse culto. Vamos orar e pedir para que Deus nos ajude, para que nós possamos aprender e ter uma referência em Charles de obediência, de aprendizado e de missões. Vamos lá? Papai do céu, nós te agradecemos por mais essa historinha, te agradecemos pela oportunidade que temos de aprender um pouco mais sobre missões e de aprender um pouco mais sobre a vida de Charles Studi.
que através dele nós possamos ter uma referência de missionário e que assim nós possamos fazer com a nossa vida, sempre guiando através das tuas palavras, sempre te obedecendo e sendo uma nova criatura, sendo um exemplo de filho teu através da nossa vida. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém! Até